Olá pessoal, graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo ao meu canal Teologia com o professor Ronaldo Amorim. Bom, então nós vamos estar falando sobre a continuação, segunda parte da última aula que nós ministramos. A última aula que nós ministramos foi baseado em Gênesis capítulo de número 6, Gênesis capítulo 6, o verso 1 ao versículo de número 8, onde falamos ali sobre o sentido principal, o sentido literário do texto, né? Bom, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui para a gente compreender melhor, se situar melhor no tempo. Nós estudamos na aula passada o sentido principal de Gênesis, capítulo 6, o versículo de número 1 ao versículo de número 8, ok? Como nós fizemos isso? Observando a respeito de palavras e frases do texto, nós falamos isso na primeira, na segunda aula, né? Nas primeiras aulas que nós ministramos, nós falamos sobre isso. Estudamos aí sobre o sentido principal do texto, considerando também o contexto imediato, e assim descobrimos que o texto vai estar falando sobre o pecado generalizado no mundo da época. Então, Gênesis capítulo 6, o verso 1 ao versículo 8, considerando a repetição das palavras no texto e considerando o seu contexto imediato, nós descobrimos que o texto fala sobre o pecado generalizado da humanidade na época, ok? Foi isso que nós estudamos na aula passada. O que nós vamos estudar hoje? Gênesis 6, o verso de número 2. Vamos estar trabalhando esse texto, né? Primeiro vamos fazer aqui uma rápida leitura, e diz assim, capítulo 6 de Gênesis, verso 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Ok? Nós vamos trabalhar aqui o verso de número 2 e nós vamos tentar responder a essa pergunta. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Como vamos fazer isso? Bom, trabalhando aí 4 hipóteses, 4 linhas de pensamento para responder a essa pergunta aí. Nós vamos estudar a teoria mista religiosa, vamos estar falando também sobre a teoria mista cosmológica, vamos estar falando também sobre a teoria mista sociológica e, por último, vamos estar falando sobre a teoria mista amartiológica, ok? Bom, vamos lá então para a primeira teoria, a teoria mista religiosa. Qual é a afirmação dessa teoria? Em relação ao texto lá de Gênesis 6:2. Ela afirma que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Qual é a conclusão desta afirmação? É que a ideia de Gênesis 6 teria sido a mistura entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. Então, para entendermos, essa teoria tem uma proposta de que a expressão ali, filhos de Deus, né, a frase filhos de Deus, refere-se à linhagem piedosa de Sete. E a expressão filhas dos homens, né, ou a frase filhas dos homens, refere-se à descendência de Caim. A conclusão, então, é que houve uma união entre essas duas linhagens e a descendência piedosa de Sete se corrompeu ao se unir biologicamente a essas filhas dos homens que representa aí a descendência de Caim, ok? Quais são as argumentações principais dessa teoria, né? Essas argumentações, ela nasce da estrutura narrativa contextual. Essa visão, essa proposta, ela sempre está associando a sua interpretação
acompanhando a linha de pensamento do capítulo 4 e do capítulo 5, que é o que vamos ver aqui. Então eles dizem, né, eles afirmam as suas argumentações, que Gênesis 4 apresenta a descendência de Caim. Gênesis 5 apresenta a descendência de Sete. E Gênesis 6 descreve a união dessas duas linhagens, né? A linhagem piedosa de Sete e a linhagem corrupta, né? Pecadora de Caim. E o resultado foi os Nefilins, que no hebraico significa caídos, né? Portanto, Gênesis 6 é a continuação da narrativa no capítulo 4 e no capítulo 5. Então a ideia é esta, é pegar o fluxo literário, né, o fluxo da argumentação literária do capítulo 4, do capítulo 5 e entender que o capítulo 6 é a continuação desse pensamento, é a unificação da descendência piedosa de Sete com a descendência pecaminosa de Caim, e havendo aí uma corrupção generalizada. Uma corrupção generalizada. Quais são os pontos fortes? Ainda falando sobre a visão, aí, a teoria mista religiosa, viu? Quais são os pontos fortes? Essa visão, essa interpretação, ela valoriza o contexto imediato, né? Essa interpretação também mantém a narrativa humana. Essa interpretação ela harmoniza-se com outros textos, Deuteronômio 7, o verso 3, Esdras 9, o verso 2, e etc. Né? E esta interpretação também mostra a corrupção progressiva. Então perceba um ponto muito forte nessa argumentação, é a questão da harmonização contextual. O texto de Gênesis capítulo 6, o versículo de número 1 ao versículo de número 8, harmoniza-se com o capítulo 4 e com o capítulo 5 no que diz respeito à progressão do pecado e à degeneração moral da raça humana antediluviana. Diante disso, nós compreendemos que essa narrativa, de acordo com esta visão, mantém-se no capítulo 6. A mesma narrativa tratada no capítulo 4 e no capítulo 5 é mantida no capítulo 6. Daí a conclusão de que os filhos de Deus, na verdade, estão falando da descendência piedosa de Sete, que uniu com a descendência pecadora de Caim. Ok? Bom, quais são os pontos fracos? Ainda estamos falando sobre a teoria mista religiosa, né? Quais são os pontos fracos? Falamos sobre os pontos fortes. Quais são os pontos fracos? O texto de Gênesis 6, o verso 1 ao versículo de número 8, não relaciona a expressão filhos de Deus com a linhagem de Sete e a expressão filhas dos homens com a linhagem de Caim. Bom, em nenhum momento você vê nesse texto, nem nos versículos posteriores e nem nos versículos anteriores, né? Nem no contexto que vem antes e nem no contexto que vem depois também, né? Nem no texto, nem no contexto e nem no contexto geral. Nós encontramos aí uma referência à expressão, essa expressão, filhos de Deus, filhos dos homens, relacionado à descendência de Sete ou à descendência de Caim, ok? Então, os pontos fracos é exatamente este, né? O texto de Gênesis 6, 1 a 8 não faz menção, não relaciona essa expressão a essa descendência de Sete nem de Caim. O contexto literário também não, que é o texto que vem antes e depois, né? O texto escrito. E o contexto geral da Bíblia também não faz essa menção, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Não há nenhuma menção, uma relação que faz dessa expressão filhos de Deus, filhas dos homens, a descendência de Sete e nem a descendência de Caim. Beleza, agora vamos para a segunda teoria, a teoria mista
cosmológica, que também é muito forte, muito difundida e muito aceita entre os acadêmicos e estudiosos, né? Bom, quais são as afirmações dessa teoria? As afirmações são as seguintes, que os filhos de Deus são os anjos caídos, né? E que as filhas dos homens são mulheres humanas, são as mulheres humanas, né? A união entre anjos e humanos. Então nós temos a raça híbrida. Então essa é basicamente a afirmação dessa teoria mista cosmológica. Eles afirmam que a expressão filhos de Deus está relacionado aos seres angelicais, no caso aqui aos anjos, e as filhas dos homens estão relacionadas aos humanos, né? Ou seja, da descendência de Caim, ou seja, da descendência de Sete, aos homens, de uma maneira geral, né? Ok? E o que aconteceu? Houve então a união entre esses anjos e os homens, e houve então aí uma chamada raça híbrida, que são os nefilins, os caídos, os gigantes, né? Bom, então nós temos aqui a argumentação dessa linha de pensamento para provar a sua teoria. E quais são essas argumentações? Bom, a primeira argumentação, eles dizem o seguinte, que a frase filhos de Deus e filhas dos homens mostra uma distinção de natureza. O texto, então, verso 2 de Gênesis capítulo 6, quando diz filhos de Deus e filhas dos homens, aparentemente quer mostrar uma distinção entre uma natureza superior e uma natureza inferior. Uma natureza celestial com a natureza humana. Uma distinção de natureza. Uma segunda argumentação, que para mim é a argumentação mais forte, né, que é a parte linguística do texto, eles estão dizendo aqui que Bené Ha-Elohim está associado a anjos em outros textos. Isso aqui é uma afirmação muito forte. Em outros textos, como Jó 1,6, Jó 2,1 e Jó 38, verso 7. Da mesma forma que aparece em Gênesis, capítulo de número 6, o verso 2, também aparece aqui. E é a mesma expressão no hebraico, Bené Ha-Elohim, que significa filhos de Deus. E aqui em Jó está associado a seres angelicais. A pergunta é, se aqui está associado a seres angelicais e em nenhum outro lugar da Bíblia aparece essa expressão Bené Ha-Elohim, né? Somente nesses textos aqui, e em Gênesis capítulo 6, o versículo de número 2. Então, se ali também aparece, logicamente está associado a anjos, né? A seres angelicais. Terceira argumentação. Resultado extraordinário, nefilins, né? Que são os nefilins, exigiria uma causa extraordinária. O que eles querem dizer? Uma união comum entre pessoas comuns, pessoas humanas, não poderia ter gerado os nefilins, os caídos, os gigantes, né? Isso só poderia ter acontecido através de uma união de algo celestial com algo humano, algo extraordinário com algo ordinário, ok? Uma quarta argumentação é que essas referências, né, referências bíblicas, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que fala sobre uma suposta queda angelical, está associado ou diz respeito exatamente à queda que é tratada aí em Gênesis capítulo 6, o versículo de número 2. Ok? Essas são as argumentações da teoria mista cosmológica. Quais são os pontos fortes aí dessa argumentação? A parte linguística, a parte do contexto e a parte dos textos paralelos. Para mim, o mais forte é a parte linguística. Bené Ha-Elohim é a principal, para mim, a principal base dessa argumentação. Nenhuma outra teoria tem essa argumentação.
Nenhuma outra. A primeira, por exemplo, teoria, que é a teoria mista religiosa, não pode aplicar a palavra Ben-Ha Elohim no sentido linguístico relacionado à linhagem de Sete. E os textos paralelos também, que eu já falei sobre isso, né? Aqui eu coloquei 2 Pedro capítulo 2, eu esqueci de colocar o versículo aqui, mas é 2 Pedro capítulo 2, o verso 4, né? E Judas, o verso 6. São textos que é bom você ler. Fala aí de uma suposta queda angelical e que nessa teoria eles associam a Gênesis capítulo de número 6, do verso 2. Pontos fracos aí. O texto não afirma que os filhos de Deus são anjos, em nenhum momento você vê isso no texto. O texto em nenhum momento afirma isso. O contexto imediato enfatiza a corrupção da humanidade e não a corrupção angelical. Então há um paradoxo aqui, né? Então a gente percebe que o contexto imediato ele vai enfatizar a corrupção da humanidade. E o capítulo 6 também vai enfatizar a corrupção da humanidade. Então essa interpretação literária, tanto no capítulo 4, capítulo 5 e no capítulo 6, está harmonioso. Há uma harmonia no que diz respeito ao sentido ou à verdade da corrupção da humanidade e não a corrupção angelical, né? Esse é um ponto fraco. Um outro ponto fraco é que há uma dificuldade quanto à natureza dos anjos à luz de Mateus capítulo 22, o versículo de número 30, né? Mateus 22, o verso de número 30, diz assim o texto: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Isso é Jesus falando, e está falando aos saduceus, né? Os saduceus eram um grupo de religiosos na época de Jesus, né, da elite religiosa da época de Jesus, compostas estritamente por judeus, que não acreditavam em anjos e nem tampouco em ressurreição. E eles fizeram ali uma pegadinha, uma armadilha para pegar Jesus, contando um caso de uma mulher que foi casada 7 vezes, né, com 7 homens, né, com 7 homens. E quando ela morreu, eles então perguntam de quem ela será mulher, já que ela foi casada por 7 vezes aqui, quando ela estava em vida, né, quando ela estava aqui na terra. Depois que ela morreu, na eternidade, no céu, de quem que ela vai ser mulher. Jesus então afirma que lá no céu não existe casamento. Os anjos não casam e nem se dão em casamento. Só um detalhe, o contexto faz referência ao céu. O contexto faz referência à eternidade e não aqui na terra. E Gênesis capítulo 6, o verso 2, não trata de uma situação no céu, mas de uma situação na terra. Na terra. Então, esse é um ponto que você precisa pensar, né? Pode haver a possibilidade aí dos anjos de forma teofânica, pegando aí a forma corpórea humana e ter então relações com as mulheres e assim ter gerado os chamados nefilins. Essa é uma argumentação da teoria cosmológica. É uma argumentação que eles contestam esse texto fazendo esta argumentação, ok? Um último ponto fraco é que o contexto imediato não menciona uma intervenção angelical. Em nenhum momento, nem no contexto, nem no texto, há uma menção de uma intervenção angelical e nem de um julgamento a anjos. Você pode olhar que o julgamento está sempre restrito à humanidade. Se tivesse havido ali uma união entre os anjos e os homens de fato, o texto também mencionaria um julgamento direto aos seres angelicais, a esses seres que supostamente teria se relacionado com os humanos, ok? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo